Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Louvado seja Deus, que honra poder estar aqui mais uma vez. Aleluia. É muito bom. Eu sou lá do Rio de Janeiro, carioca da gema. Só que agora eu estou já há 30 anos na Baixada Fluminense. O meu pai, pastor João Rosa do Nascimento, que partiu para a glória, foi pastorear uma igreja na Baixada Fluminense, e lá nós estamos já há mais de 30 anos. Eu sou pastor na Igreja Batista Ministério da Fé, em Belfor Roxo. Belfor Roxo foi uma das cidades mais violentas do mundo. Eu tenho uma igreja numa área lá chamada Vila Pauline, que está muito violento. Quando vocês forem orarem, vocês lembram de Vila Pauline. É a igreja que nasceu assim com a minha família, eu, minha esposa e meus filhinhos pequenininhos. Tem mais de 300 membros. Mas o pessoal lá está passando um aperto muito grande. E nós, pastores da região, nos reunimos para orar, exatamente para Deus mudar a cidade de Belfor Roxo. Eu não sei para que eu fui falar isso, que agora vocês vão no Rio e não vai querer ir em Belfor Roxo. Mas estou falando de algumas regiões, não é toda Belfor Roxo. Então, amados, a minha esposa mandou uma mensagem para mim agora há pouco, que eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Sara, que tem 18 anos, eu tenho Mateus, que tem 22, e tem Felipe, que tem 26. Quer dizer, diferença de 4 anos cada um. E ela mandou uma mensagem dizendo que o Mateus, meu filho, falou assim: manda meu pai voltar logo. 22 anos. Eles estão... Eu estou aqui desde segunda-feira. Eu nunca fiquei tanto tempo aqui em São Paulo, mas foi uma semana de muita bênção. Eu estou pregando desde segunda-feira, irmãos. Aí da sexta-feira ainda preguei de manhã e preguei de noite, sexta-feira. Eu dei uma palestra só para líderes na sexta-feira na igreja do pastor Antônio. Mas tem sido bênção, porque eu tenho, hoje de manhã, conforme o pastor Fantini falou, esses 3 dias, mas hoje de manhã, como eu chorei aqui, irmãos, mas eu chorei. Eu fiquei com vergonha quando estava na minha igreja, eu fiquei chorando assim. Lá na minha igreja eu choro mesmo para todo mundo ver, mas aqui eu fiquei meio de lado assim, fiquei. Porque, irmãos, a presença de Deus é a coisa mais gostosa que tem. É ou não é, irmãos? Quando eu olho a mesa de ceia assim, que se tem um dia que o diabo fica apavorado, é o primeiro domingo do mês. Porque a maioria das igrejas celebra a ceia do Senhor, e nós, quando ceiamos, o texto diz que nós devemos fazer em memória do que Cristo fez. O diabo fica apavorado porque ele, em termos de memória, ele é testemunha ocular o que Cristo fez, porque ele estava lá. Enquanto nós ficamos imaginando o sangue sendo derramado, Satanás viu o sangue sendo derramado. Você imagina como é que ele está apavorado agora? Quando ele vê isso sobre a mesa assim, ele sabe do que foi feito por nós. Ele sabe melhor do que nós, sabia, irmãos? Ele sabe melhor do que nós. Eu vou estar falando sobre redenção. A palavra redenção quer dizer o quê? Resgate. Se tem algo que tem mexido com o meu coração, já tem uns 7 anos, é exatamente essa palavra redenção. Como eu tenho orado, como eu tenho falado sobre redenção. Eu lembro de que uma senhora, uma irmã da minha igreja, 69 anos, isso tem uns 5 anos, ela me procurou para conversar comigo no gabinete. 69 anos, e ela começou a falar comigo sobre quando ela tinha 5 anos de idade, e ela começou a chorar. A vida dela estava amarrada lá nos seus 5 anos de idade, ela com 69 anos, e ela chorava. Ela começou a falar da mãe. Depois ela foi para os seus 23 anos, e ela começou a falar algo que ela fez
quando ela tinha 23 anos, e ela com 69, amargurada pelo fato de quando ela tinha 23 anos. E eu comecei a ouvir aquela irmã na minha sala, e quando ela terminou, eu comecei a passar para ela quem ela é em Cristo Jesus. E na proporção que eu ia falando com ela, mostrando a nossa redenção em Cristo, o semblante dela foi mudando. Hoje essa irmã, ela está morrendo de saudade de mim, irmãos. Quando eu chegar no Rio de Janeiro, ela vai me abraçar, vai me beijar. Ela deve estar com 74 anos agora, mas ela sempre fala para mim: pastor Elcio, a minha vida mudou, pastor. Ela conseguiu sair dos seus 5 anos de idade. Quantas pessoas aceitaram Jesus, ainda mantém sua vida amarrada ao passado, temores, inseguranças? Querido, a redenção é a chave que nós temos para declarar a nossa liberdade em Cristo Jesus. Quem é livre aí, dê uma salva de palmas. Olha, esse hino que o coral cantou aqui, hein? Matou a saudade do meu coração. Vocês mataram a saudade do meu coração, esse hino, porque eu vou te contar. Eu no Rio de Janeiro, eu fiz de tudo para poder botar o cantor cristão na igreja, mas a modernidade veio. Irmãos, eu não consegui mais. Irmão, compra cantor, acho que não se vende nem mais cantor cristão por aí, porque é possível. E eu tentei, aí veio essas músicas mais novas, e eu tive que falar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar na minha, vou deixar. Mas essas músicas sem esse louvor, não que essas músicas modernas não sejam boas, espirituais, mas que dá saudade no coração, dá muita saudade. E que vocês continuem assim, cante mais mesmo, pega ainda o cantor da harpa e cante. Eu não consegui ir lá, mas se vocês conseguiram aqui, então eu venho aqui e ouço vocês, pronto. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, querido, vou falar de redenção. Redenção origina-se do ato de soltura de um escravo, que ocorria no primeiro século mediante o pagamento de um preço, pagamento de um resgate. A palavra foi emprestada pelos cristãos na igreja primitiva para designar a libertação da escravidão do pecado por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Queridos, quando Jesus veio à terra, existia naquela época um mercado de escravo. Mercado de escravo. Os escravos, eles ficavam sobre uma pedra e suas mãos amarradas para trás, e os compradores passavam na feira e escolhiam o escravo. Ele não tinha vontade, não podia opinar, e ao ser comprado, o comprador designava o que ele ia fazer. Alguns botavam na cozinha, outros botavam na roça, e faziam com eles o que eles quisessem, porque a partir daquele momento eles eram dono daquele escravo. E a boa notícia nessa noite é que o nosso Jesus, ele entrou nesse mercado de escravo. Todos nós aqui éramos escravos do pecado, e Jesus entrou nesse mercado de escravo e nos comprou. Ele nos comprou, só que nos comprou para sermos livres. Paulo escrevendo aos Gálatas fala assim: olha, vocês se tornando livre, não queira de novo entrar debaixo do jugo da lei ou do jugo do pecado. Então, querido, vocês estão olhando para um homem livre. Quem é livre aí, levante suas mãos. Quando nós cearmos nessa noite, nós vamos estar declarando no mundo espiritual que nós somos verdadeiramente livres. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu caminhar aqui. Eu queria falar sobre Jesus andando na terra. Em Mateus 4, 23, versículo 25. E diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas
e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, trazendo-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, eles os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, além do Jordão, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e assim vai. Amém? Muito bem, queridos. Aqui nós vemos Jesus percorrendo. E quando ele percorria, por onde ele passava, ele realizava milagre, porque ele veio nos redimir, ele veio nos resgatar. Em Lucas 4, versículo 18, Jesus chega diante dos seus discípulos e diz assim: olha, o Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar as boas novas, libertar os cativos. Olha para que Jesus veio. Jesus veio para libertar. Jesus veio para redimir. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador, Ele veio exatamente para te salvar. Amém? Agora, queridos, nós vamos ler agora Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24 diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, a palavra redenção quer dizer o quê? Resgate. Resgate quer dizer preço a ser pago. Eu li um livro, eu assisti um filme há um tempo atrás, uma menina foi sequestrada no filme, e o sequestrador exigiu da sua família $100 mil. Os $100 mil era o preço do resgate. O homem pecou. Quando Adão pecou, isso se tornou, nós nos tornamos inimigos de Deus, separados de Deus, e era necessário nós sermos reconciliados com o Senhor, mas para isso foi necessário pagar um preço. E desde de Gênesis, nós vemos sacrifício de animais, que é um tipo, uma sombra, mostrando que Jesus viria nos resgatar. Quando o sangue era derramado, aquilo ali era uma sombra, que estava mostrando um corpo, estava mostrando que o Filho de Deus estava vindo à terra. O sangue de animal não era suficiente para nos redimir, para nos resgatar. Precisou do sangue do próprio Filho de Deus, vinha à terra para nos resgatar. Então, irmãos, nós temos que ter autoestima espiritual. Por quê? Porque o nosso valor é de tal maneira que o próprio Filho de Deus veio morrer por nós, derramar o sangue dele para nos redimir. Então, o preço da nossa salvação, aliás, meu pai falava assim, que a salvação é de graça, mas teve um preço. A salvação, ela é de graça, mas teve um preço, e o preço foi Jesus Cristo ir na cruz do Calvário e derramar o sangue dele por nós. E querido, nós vamos falar daqui a pouco sobre como nós podemos usufruir da redenção. A redenção de Cristo nos libertou de nossa culpa, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Nós lemos aqui. Quando eu estava falando com aquela irmã sobre que ela estava presa ao passado dela, eu falei exatamente isso. Olha, a redenção do Senhor Jesus Cristo livrou você da sua culpa. Então, o privilégio da redenção inclui 8 verdades fundamentais. Primeira, vida eterna. Quem aqui tem certeza da vida eterna, faz assim com as mãos, assim, ó, balança suas mãos. Sabe por que você tem certeza? Essa certeza é mediante a redenção, mediante ao preço que foi pago. Já está pago, irmãos. E outra coisa, tem crente que acha que a nossa redenção foi pago com nota promissória, foi paga a prestação, com cheque predatado. Não, foi pago à vista. Já estou redimido. Eu me comporto como homem livre, como homem que tem a vida eterna, porque Cristo pagou de uma vez por todos os meus pecados na cruz do Calvário. Eu não devo absolutamente nada ao diabo.
E o diabo, irmãos, ele sempre vem cobrar alguma coisa, e nós temos que ter cuidado, porque tem muitos que caem na do diabo, igual essa irmã, por não entender o plano de redenção, ela estava presa a um preço que Satanás estava cobrando, mas quando ela entendeu que ela não devia nada a ele, ela se tornou livre. Eu estou livre, irmãos, você é livre, o preço foi pago na cruz do Calvário. Quando Jesus entrou nesse mercado, ele olhou para mim, olhou para você e disse: você não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu escolhi vocês, e na escolha eu paguei o preço por vocês. Não dá vontade de dar um grito? Queridos, olha o que diz Apocalipse 5, de 9 a 10. E cantava um cântico dizendo: digno é de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu vou ler de novo, Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E cantavam um cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus, com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Querido, olha que são verdades que nós temos que tomar posse. Enquanto eu estava falando aqui ontem, que lá no Rio de Janeiro cantava um hino assim, uma música assim: a prova está doendo, Jesus. O cara falava assim: está doendo, Jesus. Ela não quer parar. Meu sapato já rasgou, minha calça não dá mais, o meu carro... O cara é só falando miséria. Eu falei: meu Deus, como é que o cara canta uma música? Como é que um redimido canta isso? E cantava uma música assim, não sei se vocês já ouviram aqui também, sobre lágrimas. Que a vitória vai chorando, geme e chora. Que a vitória vai chorando, geme e chora. Levante a mão e clama a Deus nessa hora. Que a vitória vai chorando, geme e chora. Eu falei: peraí, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que eu sou sacerdote e rei. Agora, um sacerdote e um rei vai gemendo e chorando? A Bíblia diz assim: olha, sois abençoado. O verbo, olha o verbo, sois. Eu sou agora. Que horas tem? 19h15. Que dia é? 7 de setembro de 2014. A Bíblia está dizendo que você é abençoado agora. Fala: eu sou abençoado. Fala: eu sou abençoado. A garantia está aqui, ó. Querido, suponhamos que alguém vá no banco agora e deposita lá 10 milhões para você na conta. Eita! Agora me diz uma coisa, presta atenção. Você tem uma conta para pagar, a nota promissória, e estão te procurando, a justiça está te procurando, você está desesperado. Aí alguém liga para você e fala assim: meu irmão, fica tranquilo, quanto você deve? Você dá o valor. Amanhã pela manhã eu vou no banco, me dá o número da sua conta e vou depositar esse dinheiro na sua conta e eu vou te abençoar. Você não conseguia dormir, está tomando remédio para dormir, está você ali tomando remédio para dormir, e está com insônia, preocupado, coração acelerado, você está devendo, mas um amigo liga e fala assim: olha, fica tranquilo, porque amanhã eu vou pagar a sua conta. O que você faria? Tu ia dormir? Ia. Teu coração ia desacelerar? Ia desacelerar, porque se alguém fala assim: olha, eu vou pagar a sua conta, o seu coração desacelera. Você
você vai dar testemunho. Você pode ficar até acordado, mas de alegria. Mas quem disse que ia depositar foi um amigo. E você confia na palavra do amigo, que disse que amanhã, quando o banco abrir, não fica preocupado que eu vou depositar o dinheiro na sua conta. Que alegria, porque você confia nesse amigo. Talvez um irmão. Querido, você não vai confiar em Deus que diz que a nossa conta está paga, que Ele nos redimiu, que agora nós somos sacerdote e rei. Eu tenho que acreditar, irmãos. Eu tenho que dormir tranquilo. Queridos, preste atenção que quando sacrificava os animais, e graças a Deus não tem mais isso hoje, né? Porque você imagina se tivesse hoje, irmão, o que ia ter de bode e cabrito ali na porta da igreja para matar. Coitado do pastor Fontino com seus obreiros. O altar seria diferente para poder sacrificar, para poder ser derramado sangue. Mas o povo levava uma vez por ano em Jerusalém os animais, e eles não podiam entrar. Tinha que entregar ao sacerdote. O sacerdote sacrificava e só ele podia entrar. Só ele podia entrar no lugar santo dos santos. Só o sacerdote podia entrar no lugar santo do santo. Só o sacerdote podia entrar no lugar santo santo. Tinha uma cortina que fazia separação. Só o sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Mas agora que nós fomos redimidos em Cristo, todos nós somos sacerdotes. Sabe aonde você está? Você está no lugar santo dos santos. Sabe aonde agora é o lugar santo dos santos? É o seu espírito, é o lugar santo dos santos. É aí que o Espírito Santo de Deus habita. Ele está dentro de você. Nesse momento, nessa hora, você pode dizer assim: olha, dentro de mim, a minha pessoa é um lugar santo. Querido, isso é bíblico. Daqui a pouco nós vamos ler um texto. Nós estávamos ontem falando sobre a arca, a pessoa que usa a arca, gente que fica diante de uma arca. A arca era símbolo da presença de Deus, era símbolo da presença de Deus, mas agora a arca somos nós. O que seria de nós se Deus ficasse dentro de um caixote fechado? Não, Deus fica dentro de uma pessoa. Tudo isso fruto da nossa redenção. Fala assim: eu sou sacerdote, rei, sacerdote. Fala: rei, sacerdote. E para nosso Deus, porque nosso Deus, e para o nosso Deus o fizeste rei, sacerdote. Quer dizer, Cristo nos fez para Deus reis e sacerdotes. Salmo 71, 23 diz assim: os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Os meus lábios gritarão de alegria. Querido, gritar dentro da igreja não é pecado. Se tem alguém nessa terra que tem que gritar, é o povo de Deus. Eu não admito de um mundo gritar mais alto do que eu, irmão. Eu não admito que a torcida do Corinthians, do São Paulo, seja lá que for, seja mais feliz do que eu. Eu não admito isso. Eu estava vendo um torcedor do Palmeiras, eu preguei isso lá no Rio de Janeiro, todo sanguentado, ele: Palmeiras, Palmeiras, sangue descendo, eu sou Palmeiras. O quê? Um torcedor grita, sangrando, que é Palmeiras, e eu não vou gritar, salvo, livre, dizendo que eu sou redimido? Eu grito! Glória a Deus! Querido, eu não sabia que crente gritava tanto conforme a Copa do Mundo. Eu falei aqui: os irmãos, pastor, vamos lá em casa assistir, vamos assistir o jogo do Brasil, vamos assistir. E eu fui, meu irmão, quando eu cheguei lá, minhas ovelhas estavam de cara pintada, um lado amarelo, um lado verde. Meu irmão, vocês tinham que estar lá. Eu pensei que ia derrubar a casa do pessoal lá.
Eu falei assim, e quando chega domingo na igreja, glória a Deus, irmãos, glória a Deus, amém. Eu falei assim, mas irmão, eu fiquei irado. Falei, eu quero vocês gritando mais alto que gritaram para o Brasil. Olha, vou ler de novo o Salmo aqui, querido. Vou ler de Salmo aqui, olha. Vou ler de novo o Salmo. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti. Pois, olha a razão por que ele falou assim, olha, a razão por que eu vou gritar de alegria é porque eu fui redimido, eu fui resgatado, eu fui tirado, eu fui arrancado das trevas, do mundo, da perdição. Cristo me tirou, Ele me resgatou. Efésios 7 diz assim: em quem temos a redenção pelo sangue. Estende sua mão e diga com esse texto assim, vamos lá, estende a mão e fala assim: em quem temos, fala, temos, de novo, temos a redenção pelo sangue, fala bem alto, temos a redenção pelo sangue. Eu estou pedindo para gritar temos, porque eu sempre gosto de chamar atenção. O tempo de verbo é algo que já está. Cristo não vai providenciar a minha redenção nem a sua. Já estamos redimidos aqui e agora. Eu sempre gosto de falar, não importa o que você esteja sentindo nesse momento, você está redimido, você tem a redenção. Ter a redenção significa o seguinte, olha, você tem o preço que foi pago, você tem a garantia do que foi pago, você está resgatado. Se o diabo se levantar com você, fala isso para ele. Não perca tempo falando das suas angústias, nas suas orações, porque o diabo vai ouvir, ele vai falar assim, ele está crendo na angústia dele, ele não sabe que ele é redimido. Em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Eu preguei aqui sobre amor, misericórdia e graça na sexta-feira. Quando fala de riqueza da graça, o Ronaldo Fenômeno, quando ele parou de jogar bola, eu vi uma reportagem que ele parou com mais de 600 milhões de reais, era o patrimônio, a riqueza dele. E falaram na reportagem que ele pode sustentar 10 gerações da família dele, que o dinheiro não acaba. 10 gerações. Agora ele está mais rico, foi quando ele parou. E querido, aqui está falando de riqueza da graça. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas na terra, mas Efésios diz assim, o nosso Deus que é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia. Querido, a graça de Deus, Deus é tão rico, e não dá para mensurar a riqueza dele, que tem misericórdia, tem graça por mais de 7 bilhões de pessoas na terra. A graça, a misericórdia, o amor de Deus, ele tem para todos nós. Tudo isso veio por meio da nossa redenção. Aleluia! Glória a Deus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Colossenses 2,13 diz assim: enquanto vós estavas mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Salmo 111, versículo 9 diz assim: e ele trouxe redenção ao seu povo, e firmou sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. Eu prego uma mensagem sobre o nome de Jesus que é muito forte. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Irmãos, não é para uma noite de domingo, não é para um culto festivo, não é para um congresso. Ele firmou a aliança dele com a sua igreja para sempre.
E nosso Deus, Ele não mudou. Quando você lê Malaquias 3,6, diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Fala, o Deus que nós temos não mudou. Então, eu falei aqui, em primeiro lugar, vida eterna. Segundo lugar, então, redenção, perdão dos pecados, que é em Efésios 1,7. Terceiro lugar, justiça. Romanos 5,17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais o que recebe a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Querida, nossa posição na terra é uma posição privilegiada. A igreja precisa se despertar para isso. As nossas orações, as nossas atitudes na terra, diante das circunstâncias, diante dos problemas que nos cercam. Quando você estiver ceando aqui, você está fazendo uma declaração que você faz parte do corpo. Que corpo é esse? O corpo que nos redimiu, o corpo que pagou o preço. Você faz parte desse corpo. E Cristo está fazendo o quê? Cristo reina. Se você está nesse corpo, você está reinando com Ele. Amém, queridos? Você crê que Ele está aqui? A palavra justiça, Romanos 3,20 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. É uma revelação totalmente nova, centralizada em Cristo e sua cruz, se bem que dela testemunhou a lei e os profetas. Eu vou pular essa parte de justiça que leva muito tempo explicando sobre a justiça. 4, liberdade da maldição do pecado. Olha o que a redenção proporcionou a nós. Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou ou vai resgatar? É um fato já concreto. Quinto, aqui eu vou gastar mais um tempo: adoção à família de Deus. Queridos, se tem uma verdade que a gente tem que pegar, é que nós somos uma família. Preste atenção. Quando terminar o culto aqui, cada um vai tomar uma direção para a sua casa. Cada um vai pegar uma direção para a sua casa. Mas vai chegar o dia que todos nós vamos estar reunidos no mesmo lugar, e ali ninguém vai tomar direção diferente. Foi quando Jesus veio buscar a sua família aqui na terra. E nós estamos caminhando para esse dia que o Pai vai vir buscar a família. Repita comigo: nós somos uma família. Fala, nós somos uma família. Querido, na esfera física, nós temos nossa família de sangue. Você tem teu pai, tua mãe, tem seus irmãos, tem os tios. Somos família de sangue na esfera física. Mas na esfera espiritual, para Deus, preste atenção, a família nossa de sangue, para Deus é muito importante, mas a família espiritual dele é mais importante. A família de sangue nossa precisa aceitar Jesus como seu Salvador, para que um dia possa morar também com o Senhor na glória. Então, aqui eu vou falar sobre isso, que o que a redenção trouxe para nós. Quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, o que proporcionou a nós? Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Gálatas 4,5 diz assim: para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A palavra redimir significa comprar os direitos. Então quero falar aqui sobre filhos por adoção. Tem alguém aqui que tem filho adotivo aqui na igreja? Alguém tem algum filho adotivo? Ninguém? Tem, irmã? Tem filho adotivo? Então está falando sobre isso aqui. Em primeiro lugar, consideremos a adoção, como diz o texto de Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai.
Recebemos o Espírito de quê? Fala, eu recebi o Espírito de adoção, de filhos. Na adoção temos a ideia de primeiro passo. Deixa eu falar aqui, você imagine um casal de alemão adotando um menino africano. Tem alguma semelhança? Tem alguma semelhança? E esse casal de alemão, ele sai com aquele menino, e alguém pergunta assim, quem é esse menino? Que menino bonito. Ele fala assim, é nosso filho. Aí a pessoa estranha, fala assim, filho? Aí ele explica, não, é nosso filho adotivo. Porque, irmãos, por mais que alguém que adotou uma criança ame essa criança, a semelhança dessa criança não vai ter a mesma semelhança do pai por causa dos genes, por causa da linhagem da onde veio. Não há semelhança. Não há semelhança. Eu tenho uma tia lá no Rio de Janeiro que criou, já está moça, casado. A gente olha a nossa família tem tudo uma semelhança, mas ela no meio é nossa parente, mas ela não tem a semelhança na sua face. Não há semelhança. Quando nós fomos adotados por Deus, Deus não quis apenas que nós fôssemos adotados. Ele trabalhou, Ele se esforçou em Cristo Jesus para que também, ao sermos adotados, nós nos tornássemos semelhantes a Ele. Somos filhos adotados. Fala, eu sou filho de Deus adotado. Semelhante. Preste atenção nisso, que isso é uma chave, querido. Quando a gente fala chave, são base, princípio que nós temos que firmar. Quando você tomar a ceia, você tem que crer que tudo que você tem na sua vida, quando você tomar o pão, comer o pão, quando você tomar o vinho, você tem que ter certeza que isso aqui você está declarando que você é um redimido, um resgatado, que você é filho de Deus, e você é filho semelhante ao Pai. Diz assim então, Gálatas 4, de 4 a 7, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos, e se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Aqui explica versículo 6, porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito. Olha como é que Deus faz. Primeiro Deus nos adotou, agora o segundo passo vou fazer com que eles sejam semelhantes a mim. Como? Eu vou enviar a minha pessoa, para viver dentro deles. Então, queridos, por isso que nós temos a virtude de Deus em nós, porque Ele está em nós. Então nós somos filhos adotivos, semelhante ao Pai. No mundo, na esfera física, nós podemos adotar alguém e dispensar todo o amor sobre esse alguém, e esse alguém pode absorver todo o amor dos pais que adotaram, mas ele nunca vai se tornar semelhante àquele pai. Mas Deus, Ele fez isso. Deus nos tornou semelhante a Ele, por meio de quê? Por meio da redenção. Então quando eu oro, a minha oração muda. Quando eu sei disso, eu me firmo melhor em oração, eu tomo posse desse meu direito em Cristo. Eu sei que Ele me libertou das trevas, Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Presta atenção da palavra transportar, significa no mundo espiritual. Presta atenção que eu estou olhando para vocês aqui, assentado nessas cadeiras, e há uma dimensão física, natural, que nós estamos vendo um ao outro, mas o olhar de Deus é diferente do nosso olhar. Em Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados com Cristo, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Olha aí, é um lugar de posição, há uma posição espiritual que nós nos encontramos agora. Amém, igreja? Amém. Então, olha que interessante, enquanto você está aqui,
numa posição natural e física, sentado nessas cadeiras, Deus olha para você e vê você na dimensão espiritual, não na dimensão física. Ele olha para você e vê você em Cristo Jesus, e a Bíblia diz que Cristo está assentado, posição de autoridade. Quem é filho aqui, levante a mão. Fala assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, redimido, resgatado, no nome de Jesus. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Cadê os herdeiros de Cristo Jesus? Dê um brado de glória. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Amém, queridos? 6. Libertação da escravidão do pecado. Eu falei hoje de manhã que Deus, Ele providenciou falei ontem à noite, que Deus providenciou 2 remédios para nós. O primeiro remédio que Ele providenciou foi o sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Melhor, Ele providenciou primeiro não, Ele providenciou 2 remédios simultaneamente. Quando Cristo morre na cruz, Ele estava resolvendo o problema do que nós somos em essência. Quando o sangue dele é derramado na cruz, Ele estava resolvendo o que nós cometemos na terra. Quando o homem comete pecado, o crente, ele chega diante do Senhor, ele ora, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas Deus teve que ir muito mais além do que nos purificar do pecado. Ele foi ao ponto de fazer com que nós tenhamos condições de não pecar. Ele morreu, Ele pagou um preço, morreu pela natureza pecaminosa. Então eu posso plenamente falar: Senhor, eu vou estar em Ti, eu não vou pecar, e eu tenho condições de não pecar. Por quê? Porque a cruz resolveu o problema do que eu sou. A cruz resolveu o problema da essência. Por isso que a gente vê, eu conheci um homem no Rio de Janeiro, aliás, eu conheço um homem do Rio de Janeiro, que ele foi um dos maiores matadores do Rio de Janeiro. O cara era policial, mas matou, fez o que não prestava. Um dia, a mulher dele traiu ele. A mulher traiu, e os pessoal do batalhão começou a rir dele. Só que tinha um pastor dentro do batalhão que estava evangelizando o Jorge. Pastor Jorge, meu amigo, no Rio de Janeiro. E o Jorge ficou irado. Ele já era muito perigoso, e o pessoal do batalhão encarnando nele. Ele pegou uma 45, botou na cinta, e ele foi atrás da esposa dele. A esposa dele estava com um cara. Quando ele chegou, ele meteu o pé na porta. Quando o cara viu ele, o cara se urinou todinho e caiu no chão tremendo. O Jorge puxou a 45 e botou na boca dele. Colocou na boca dele. Quando colocou na boca dele, o Jorge começou a chorar. E ele não entendia por que ele estava chorando, não entendia que ele estava chorando. Ele puxou a arma, botou na cinta, virou as costas e foi embora. Ele não entendeu. Mas o que ele não sabia é que aquele irmão que estava evangelizando ele ficou ouvindo, e Cristo entrou na vida dele. O poder da cruz entrou nele. E quando o poder da cruz entra, muda a essência. A pessoa deixa de ser o que era e passa a ser o que Cristo é. Mudou a essência. É isso que aconteceu comigo e com você. Não adiantava nada Deus perdoar os nossos pecados e nos dar condições, e não nos dá condições de vencer os pecados. Então Ele providenciou essas 2 coisas. Ele deu o sangue para nos purificar, e a morte de Jesus Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo usa a preposição com. Eu fui crucificado com Cristo.
Eu fui sepultado com Cristo e eu ressuscitei em novidade de vida com Cristo. Quando Cristo ressuscitou em novidade de vida, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Aí é uma doutrina chamada na teologia, doutrina da justificação, doutrina da identificação. Vou encerrar aqui. Quando Jesus, antes de ir para a cruz, ali está a cruz, suponhamos que o púlpito é a cruz, Jesus está antes da cruz, Ele estava se identificando conosco nos nossos delitos e pecados. Tudo que estava sobre a humanidade caiu sobre os ombros dele. Ele se identifica com a humanidade. E ele está indo para a cruz. Nossos pecados sobre ele. Ele está indo para a cruz. Ele foi para morrer pelo nossos pecados que estava sobre ele. Ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz, se identificando conosco. Ele foi ferido por causa da nossa enfermidade. Ele foi moído. E quando ele chega na cruz, aqui na cruz ele paga o preço. Pagou. E agora ele sai da cruz. Ele vem para o túmulo. Agora muda. De lá até a cruz, ele se identificou conosco. Agora da cruz para cá, ele chama para a gente se identificar com ele. Porque quando ele sai da cruz, ele já saiu como vencedor. Ele venceu por nós. Agora daqui para cá, ele vem e ele é sepultado. Nós somos sepultados juntamente com ele. Por isso que o apóstolo Paulo usa a preposição com. Eu fui crucificado com. Eu fui sepultado com. E Romanos 8,11 diz que Jesus ressuscitou em novidade de vida. E ele fala assim: vem compartilhar agora do que eu sou. Eu compartilhei antes da cruz do que vocês eram. Paguei o preço. Agora eu chamo vocês. Vem compartilhar comigo do que eu sou. Eu tenho a vitória. Vamos aplaudir ao Senhor.